E se a gente precisar fazer esses if elses, a gente tem um outro tipo de comando, que é o comando if, elif e else. Para que vai servir o elif? Ele vai servir para que a gente não tenha que fazer if, depois else if, depois else if, igual que a gente acabou de fazer naquele programa. O elif, ele é a mesma coisa que você escrever um else, dois pontos, e depois um if, a condição aqui, que é a condição 2, né? E dois pontos. E aí, finalmente, viria aqui o comando 1, e assim por diante, tá? Então, os comandos que estão aqui embaixo são esses aqui. Vamos ver como usar essa estrutura if, elif, else. E essa é uma estrutura que nem toda linguagem de programação tem. O Python tem, mas, por exemplo, em C você não vai encontrar esse if, elif, else. Tá? A gente pode aqui, então, reescrever o nosso programa anterior, usando o elif. Era a versão que é um pouco mais simples, eu vou reescrever o que a gente acabou de fazer juntos, que vai ficar mais interessante. Aqui, se todos são iguais, eu escrevo todos são iguais. Se não, então é um elif, a condição desse if vem para cá, então, se não, se A for igual a B e A for maior do que C, então eu vou imprimir que A e B são maiores. Se não, aí eu trago esse if para cá, ó, elif, nova condição. Vou dar um enter para ficar mais claro. Nova condição, cuidado com a indentação. Sempre que você ficar na dúvida da indentação, você volta o comando para a linha anterior e dá um enter, que ele já vai colocar na indentação correta. E aí, olha, tá vendo? A gente está juntando todos esses else, if, a gente acaba juntando, escrevendo um elif, e pega a condição do if de baixo. Ah, essencialmente, o if, elif, ele vai juntar para a gente as expressões aqui. Por último, um else, tem uma coisa que eu esqueci totalmente, é que eu tenho que tirar a indentação de todo mundo. Que essa é a grande vantagem. Eu não preciso ficar criando blocos e mais blocos. O programa fica muito mais fácil da gente ler. Vejam, a nova estrutura que a gente tem agora no Python. Se A for igual a B e B for igual a C, todos são iguais. Se não, se A for igual a B e A for maior do que C, então A e B são os maiores. Fica muito mais fácil de ler com esse elif, né? Agora, se não, se A for igual a C e A maior do que B, então A e C são os maiores. Se não, e se A for maior do que B e A for maior do que C, então todos esses deram errado, só quando chegou nesse, a gente tem que A maior do que B e A maior do que C, então o valor maior é o do A. Se não, a gente verifica se B for igual a C, aí nesse caso é porque não entrou nos de cima, vai verificar nesse aqui. Tá? Então o else if é um else, que só entra se o if de cima falhou, e mais um if que vai fazer uma nova comparação e só vai entrar no bloco quando o if de cima falhou e o if do elif foi verdadeiro. Então, a expressão aqui dentro foi verdadeira. E aí, assim, a gente executa o bloco de comandos do elif. Tá? Testando aqui. A gente tem, ó, 9, 1 e 9. Aí ele fala A e C são os maiores. Se a gente testar aqui de novo, 8, 7 e 1, o A é o maior. Mais uma vez, vamos tentar aqui, só o B é maior que C, né? Então, 1, 3 e 2, aí o maior é o B. Tá bom? E assim por diante, a gente consegue testar várias situações aqui, mas dá para ver que essa construção do if, elif é bem mais inteligível, né, do que aquela anterior, onde a gente colocava if, else, aí abre um novo bloco if. If, else, abre um novo bloco if. Mais um novo bloco, else, if de novo, e assim por diante, enquanto que com o if, elif, a gente consegue criar várias possibilidades, tudo no mesmo nível dos blocos. Se o primeiro elif for verdadeiro, os outros não são executados, é isso? Exatamente. Então, ele só vai executar um desses blocos, porque se o primeiro if, na verdade, for verdadeiro, executa esse,
e pula para o próximo comando no mesmo nível. Qual que é? Esse aqui, ó. Vou dizer print fim. Então, se a primeira condição é verdade, executa o bloco dessa primeira condição e pula para fim. Se ela é falsa, executa a condição desse. Se for verdadeira, executa esse bloco e fim. Se for falso, continua verificando. É verdade, executa esse aqui, depois fim. Se não, se for falso, executa esse e assim por diante. Até que vejam que o else final ele é quando todo mundo falhou, todos falharam, e aí o print do else vai ser executado. E tomem cuidado nessa expressão do elif, porque se a gente mudar a ordem, como a gente construiu, então se eu colocar B maior do que C, o que vai acontecer? Se eu colocar B maior do que C aqui, ó, o que vai acontecer é que primeiro ele vai verificar se B é maior do que C. Então, se a gente executa esse exemplo, vejam, ó, eu vou colocar o A como 15 e o B como 2 e o C como 1. Aí ele fala que o maior valor é B igual a 2. Por quê? Porque ele testou essa primeira, não é verdade que os três são iguais, então testa a segunda. É verdade que B é maior do que C. E falou que o maior valor é B, mas não é B, a gente sabe que o maior valor é 15. Então, quando a gente usa essa estrutura if e elif, tem que tomar cuidado com a ordem em que você escreve as condições. Porque, no fundo, o que está sendo feito é aquela estrutura de if, else, novo bloco. If, else, novo bloco. If, else, novo bloco. Lá fica mais difícil de inverter a ordem sem perceber que está errado, né? Agora aqui não, aqui se você inverte a ordem, você pode sem querer inverter a lógica também do seu programa.